Não quero. Bom dia, então. Chamada foi feita. Nós paramos semana passada na página 13 e hoje nós continuaremos. Ou seja, nós estamos agora hora de estudo da página 14. Então, nós temos aí algumas questões de história. Que página? A página 14. 14. Ó, mandei no Eu não chat. sei qual é a página 14. Primeiro passo rápido, né? Enviei no chat. Ô, professor, só porque minha amiga ia trazer açaí pra mim. Olha só, eu gosto desse. Professor, Roma, cultura, passo rápido, né? Sim, mas nós continuaremos ainda falando do Império Romano. Não, professor, é Império Bizantino. Exatamente. E você vai entender o porquê Império que estaremos Caladinho. falando de Roma. Não, Império. Bom, são 7. Deixa eu ver. 7 perguntas. Hora de estudo. Eu vou até 8h20. Vai, 8h20 tá bom tempo para vocês fazerem. Demais, De todas as Para a coisas gente que corrigir. É quase 1 minuto e um pouquinho para cada questão. Vai. Então, eu vou mutar vocês. Vou mutar vocês. Cadê? E aí a gente continua na sequência. Ótimo. Vamos corrigir? Não! Já. Sim, sim, sim. Então, vamos à primeira questão. Nós temos a descrição aqui do historiador, certo? Então, vamos ler, vai, para fazer mais sentido. Leia a descrição que o historiador fez da cidade de Roma durante o início do período imperial. Qualquer visitante que chegasse a Roma, especialmente aquele vindo das províncias mais pobres e distantes do império, ficaria impressionado com o movimento estonteante da cidade. A multidão A multidão atravancando as ruas, as roupas coloridas das pessoas, o barulho intenso, os cheiros variados, o esplendor das construções e monumentos, a miséria presente em todos os lugares, tudo contribuiria com certeza para que ele se sentisse pouco à vontade, desejando retornar rapidamente para a tranquilidade da sua vidinha do interior. Se você fosse um visitante, pode ser que ficasse perdido em meio ao grande movimento da cidade. No entanto, se fosse um morador da cidade, estaria acostumado a tanta agitação. Imagine-se agora sendo um legítimo romano e, com base em tudo o que aprendeu até agora sobre Roma, marque as alternativas corretas. 1. Quando o autor se refere às províncias romanas, ele está se referindo aos A ou B? A. Arthur está dizendo B. A primeira? A primeira pergunta é A ou a B? Eu acho que é A. A. Ou A de abelha. A de Acho dado. que é a letra A também. Então, a alternativa correta é a letra A. Ô, prof, faz um Territórios xizinho na letra. conquistados pelos romanos e anexados ao seu território. Ô, Oi? prof, faz um risco na letra A. Sim. A alternativa é o xizinho, vai lá. Meu Deus Dois. do céu, chazedo. 2. É possível que as roupas de seda das pessoas que esse visitante visse nas ruas de Roma fossem fabricadas com tecidos trazidos da onde? Da China. Da China. Paraguai. Letra B, letra C, letra J. Feijão da Argentina. Letra D.
Fala, Luiz. Habilite seu microfone aí, Luiz. Fala comigo. Letra D invertida. Letra D, professor. É Letra o quê? D. E o que você estava fazendo assim? Entendeu? Ela travou, professor. Não, ela estava fazendo assim. Pronto. Ela tava tentando se comunicar em Libras, só que ela não sabe, então deu errado. Então beleza. Você Ó, me comunica. dois. Letra B de bola. Vinha da China, que também formava um império. 3. Eu Um acho que é a B exemplo de de novo. construção que esse poderia conhecer na cidade é A ou B? B. Senhor. É o A. Vai pro B. É o A, Acho que ela senhor. também. Pode ser os dois aí na B, eu vou na A. Vamos ver quem acerta. O professor pode dizer pra gente qual é a resposta A certa? alternativa correta, letra A. Acertei Uma miserável. palavra que significa todos os deuses, utilizada pelos romanos para locais destinados a abrigar os diversos deuses que faziam parte da sua religiosidade. 4. Não. Monumentos característicos dos romanos eram A ou B? Estátuas da liberdade. Eu não sei. A ou B? A, B, vou colocar uma das duas. A, B. Eu coloquei uma das duas porque eu não sei, assim, então eu coloquei B. A, E, J, K. Qual que é a 4? É isso que Mano, eu tô tá- perguntando. Ah, tá. Letra B? 4 é 4. Vamos lá. Alternativa correta. Arcos do triunfo utilizados para marcar vitórias. Nossa, eu nem sabia que tinha isso. A. Também não sabia de nada, né? Ah, eu sabia que era. É a letra A? Letra A. 4? Nossa, que bom. A. Que bom. Eu acho que eu vou errar todo. Que bom. Que bom. Nossa, tô errando. Até agora eu errei só uma. Eu Eu acertei também. Eu Quando a primeira o vitória. autor diz que o visitante poderia observar a miséria presente em todos os lugares, ele provavelmente estava se referindo a A ou a B? Senhor. Porque a B, né, vocês tinham que ir num lugar específico, né? Que eles estão chegando. A, I. 5. A alternativa correta é a letra B. A. Acertei. Aqueles que sem trabalho viviam dos benefícios Ô, concedidos professor, qual que é pelo o... como Qual a que é a 3? distribuição Com certeza de o Antônio acertou depois trigo. que ele acabou de falar. Ô, professor, qual que é a 3? 3 é A. Ah, eu coloquei a B, eu acertei 6. essa. À noite, antes de se recolher à sua hospedaria para descansar, uma opção de entretenimento para esse visitante seria A ou B? B. Comédia. Não. B. Não, uma tragédia grega. Gênero preferido dos grupos. B. What the fuck? Na verdade, eu não sei se eu posso fazer coisa. Letter B, letter C, letter D. Letter Com medo de responder errado. Já sei, chuta os dois, aí nem vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar errado. Alternativa correta, assistir a uma comédia encenada de Isso! Acertei! vários anfiteatros e arenas acertei. existentes em Roma. Ai, Letra A. Ele vai lá e fala letra B. E a travou. última, 7ª questão, então, ao retornar para sua casa em outra província, possivelmente esse visitante utilizaria A ou B? A, B, A, B, A, B. Tem até um ditado que diz: todos os caminhos levam a Roma. Tragédia. Opa. Ah, se todos os caminhos, então por que quando eu fui lá
para São Paulo, não cheguei em Roma. Pam, pam, pam. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. As estradas Acertei. foram construídas Sabia. Mentirosa. Errei 3, acertei 4. Acho que foi Ah. isso. Eu só tenho 2. Pessoas, considerem sempre o hora de estudos para as nossas perguntas de prova. Império É Bizantino. importante que vocês tenham tudo em dia correto. Então, vamos lá. Página 15, Império Bizantino. 1. Quanto à localização geográfica, que informações podemos obter por meio dessa imagem? É só estudar. Observando as construções representadas, o que é possível perceber. Então, nós temos aí já algumas perguntas, Professor, onde é que você tá, professor? Que você tá? Que? Que questão você tá? Não estou em questão. Estou na página 15, Império Bizantino. Ah, na página aqui. Eu tava na página 16, 17. Eu também. Também tava. Então, pessoas, olha só. Não. Nós temos aqui algo que fica bem distinto. Um rio, Fato. certo? Não. Fazendo essa divisão dos dois territórios. Eles tão pequenos. E há uma certa familiaridade com as torres protegendo aqui o território. Então, nós vamos aprender a partir de agora sobre o Império Romano do Oriente. Ô, Por professor. isso que eu Professor. disse para Nossa. o Arthur Melo que nós continuaríamos falando sobre Império Romano. Só que agora Império Romano do Norte, do Oriente, lá de cima, Professor. que é conhecido É por isso que chamado Vai ter agora. Império Império Bizantino. Bizantino. Professor. Aí tá É uma ótima Calma aí, pergunta de Ricardo. prova. Fala, Ricardo. Calma, Ricardo. Ô, professor. Então, sabe esse rio aqui? Ele é pequeno ou ele é grande? Pelo amor de Deus. Grande. É que ele parece uma poça d'água. Parece, né? Claro, não tem como fazer o rio do tamanho de uma folha de papel. Sério? Não tem como fazer o rio no tamanho real, né? Não tem isso. Provavelmente era tipo um farol, ô, Diego. Tipo um... Oh, mas se fosse Uma eu coisa estaria nesse nadando e pulando pro outro lado lá. de guarda mesmo, de vigia. Bom, vamos lá, pessoas. Só colocar o papel sobre a... Acompanhem comigo. Não. Opa. Vocês estão demais, né? De acordo com a divisão clássica da história, a Idade Antiga deu lugar à Idade Média no ano de 476, quando os Érulos destronaram o último imperador romano. Após a queda de Rômulo Augusto, o Império Romano do Ocidente continuou um processo de fragmentação territorial que levou ao fim a dominação romana. Entretanto, a parte oriental do Império se manteve até o ano de 1453, quando os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla. No decorrer deste capítulo, estudaremos o Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Como eu disse, uma boa pergunta de prova. Se eu perguntar o que é o Império Bizantino, você pode me dizer que é o Império Romano lá de cima, do norte, do Oriente. Se eu perguntar como era também conhecido, chamado o Império Romano do Oriente, aí você vai dizer Império Bizantino, que se tornou um centro irradiador de culturas orientais e ocidentais que se mesclaram nesse território, tá? Então, interpretando documentos. Para começar nossos estudos, vamos retomar alguns conceitos já estudados. Então, observe o mapa a seguir. Roma,
a divisão em 2 impérios. E aí nós temos, após a análise do mapa e de acordo com o que você estudou nos volumes anteriores, responda a essas questões. São 3 perguntas que eu vou corrigir em 6 minutos. Então, capricha. Ótimo, pessoas. Então, vamos lá. Ô, Arthur, teve que pôr espaçador no dente? Vamos lá. O quê? Você teve que Ouça. pôr espaçador no dente? Ouçam. 1. Sim. Após a análise do mapa e de acordo com o que você estudou nos volumes anteriores, responda a essas questões. 1. Com base nas ilustrações do mapa, é possível afirmar que, no território romano, a cultura latina provocou o desaparecimento das demais culturas? Sim ou não? Não, pois as culturas se misturavam. Muito bem. Nossa, botei isso mesmo. Zero. Não, eu botei a mesma resposta. Resposta. É isso, Também, pessoas. né? A galera, então, eles tinham uma Eles se fusão misturavam. das culturas. Roma, eles eram ligeiros, eles eram espertos. Então, eles pegavam, eles se apropriavam do que era bom nas demais culturas. Beleza? 2. A bandeira banco safado pega as dos outros. Estabeleça a relação entre a expansão territorial romana e a divisão do Império Romano. A expansão territorial romana se relaciona com a divisão do império com um de suas causas estruturais. Vou escolher. Tá, o que mais? Alguém colocou algo? Não, Eu Esse que eu coloquei, então. não pus mais nada. Então, coloquei isso. Professora, perdi a 1. Só isso que eu li. Ó, A Dani já... Que professor? Eu li Já Roma, resposta? se conectei no Roma. a 1, não, porque na verdade havia uma mistura, uma fusão entre as Ah, culturas. mas... Cala a boca. Fala, Arthur. Nada. Uma porcaria, né, mano? Com certeza tá errado. A 2. Então, o crescimento, a expansão, o aumento de terras, de territórios romanos, dificultava a administração, o controle de Roma. Frigidário. Por isso, houve essa divisão, para facilitar o controle, a administração, o poder, e para que o território que já tinha sido conquistado não fosse perdido. Tá bom? Pega as ilustrações presentes no mapa e cite 3 tipos de construções que foram Cola. desenvolvidas pelos gregos e romanos. Não conheço nenhuma, professor. Coliseu, Paternium e Frigidarium. Coliseu, Paternium e Frigidarium. É Não só sei como é que fala o do meio. Exatamente. Professor, não botei nenhum, não. Mas você poderia ter colocado as arenas, né? Os estádios, os arquedutos, Mas o a gente não templo. sabe o nome. Eu só É verdade. só isso. Não sei nem. Tudo bem. Eu só sabia do Nem o nome do- Frigidarium. Nem o nome dos negócios tem aqui no livro. Tudo bem. Mas eu estou É falando que eu não agora. sabia. Vocês já Ah, foram sim. em alguma arena, algum estádio? Não. Estádio de futebol, Já sim. fui no estádio. Então, futebol? hoje recebe o nome de arena. Não, recebe não. Claro que recebe, se falar arena de futebol. Estádio de futebol. Arena é pra... Arena pra guerrear. Eles guerreiam. Quem ganha o jogo, Quem ganha o jogo. Ah, meu Eles vão Deus guerrear? do céu. É o... Só que PVP no Minecraft. eles não vão se matar, né, no caso. Eles vão chutar a PVP bola no pra fazer gol. Minecraft, eu sempre ganho. Quem é Ninguém quer saber. Realmente. corintiano, por exemplo, sabe que tem arena?
Corinthians? Corinthians. Corinthians. Nós temos o Eu Allianz só Parque, parei, Bruno. que Eu só também é parei. uma Arena? arena. Professor José, pra que time? Nenhum. Eu torço pro Arena Flamengo. vai lá. Palmeiras. Eu torço pro Corinthians. Isso, na Cara, eu fiquei verdade, brava que o mudou Corinthians de perdeu alguns pro- anos e faz pouco tempo, porque antes o estádio de futebol era só estádio de futebol, tinha alguns shows de vez em quando. Hoje, Ah, um monte de a porcaria. estrutura, de fato, é para Mundial, receber fala. Eu não posso falar. outros tipos de espetáculos. Nem do Palmeiras, senhor. Quê? Sabia que existe estádio de Nem o futebol que está- pode o Allianz transformar em estádio de basquete? Sir, eu não torço pra mais nenhum time depois que o Palmeiras teve Mundial. Agora eu torço pra mais nenhum. Eu também não. A partir de agora, só pro Brasil mesmo. Bom, vamos lá. Ah, então, só pra esse. Nem isso, porque o Ah, Brasil também Olha, perdeu. Nicole, eu não tô te entendendo. Até agora você tava Constantinopla. falando que Quem torce pro pode ler Corinthians. para mim? Verdade, verdade. Só distorcer, É, porque ok, se eu eu- torcer pro eu- Corinthians, meu pai Não. Lê vai me criticar. Constantinopla. Ricardo vai ler aí pra gente. Pode habilitar seu microfone, Ricardo, por favor. Obrigado, Messier. E nós temos. Você pode ler até ali interpretando documentos, tá? Então, final da página. Onde é que Comecinho da fica página interpretando? 18. Vai lá. Constantinopla. Ah, tá. Para estudarmos o Império Romano do Oriente, é necessário conhecermos inicialmente a história da sua capital, Constantinopla. Sobre ela, leia este texto. Situava-se num excelente triângulo de terra banhado pelo mar por dois lados, dominando uma rota comercial de importância vital. E a única entrada para o Mar Negro, sua posição era simbólica. A estratégia, pois, estava na pontinha da Europa, uma distância de poucas remadas da Ásia. Quando o Império Romano Constantino resolveu estabelecer uma nova capital, para estar localizada no Oriente, primeiramente pensou em estabelecê-la no lugar onde se localizava a cidade de Troia, em Jerusalém, ou Tebas. Entretanto, optou pelo local onde antes existiu colônia grega, Bizâncio, que era esse nome em homenagem ao seu líder chamado Bizas. Por isso, o Império Romano do Oriente também é denominado Império Bizantino. A cidade de Nova Roma, depois chamada Constantinopla, era um porto natural e fundada pelo imperador Teodósio, quem dividiu definitivamente o Império Romano em duas partes. Após a morte do imperador em 395, seus filhos se tornaram os imperadores Arcádio do Oriente e Honório do Ocidente. Favorecida pela localização geográfica e cercada por muralhas para a própria proteção, Constantinopla foi construída para ser uma cidade cristã e prosperou graças ao comércio entre o Oriente e o Ocidente e à produção de artigos de luxo, tecidos, tapeçaria e vidros. A língua latina era oficial, mas a partir do século VII foi substituída pelo grego, língua de uso mais frequente, pois o local onde estava a cidade de Constantinopla, em uma origem, havia sido uma colônia grega. Obrigado. Ok, obrigado. Então, vamos lá, pessoas. Interpretando documentos. Nós temos... os ocidentais não podiam deixar de se espantar diante do esplendor de Constantinopla. Revelando surpresa, o cronista francês, participante da Quarta Cruzada, confessou: não creio que nas 40 cidades mais ricas do mundo houvesse tantos bens como se encontraram em Constantinopla. De fato, a velha colônia grega de Bizâncio, criada no século VII a.C., fora refundada em 330 e tornada capital pelo imperador Constantino, devido à sua excepcional localização.
colocada entre a Europa e a Ásia, todo o trânsito do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo obrigatoriamente deveria passar por ali. Estrategicamente, a cidade também era privilegiada, apresentando condições naturais que facilitavam sua defesa. Assim, não era de se espantar que Constantinopla tenha provavelmente se aproximado de 1 milhão de habitantes no mesmo momento em que Roma ou Paris não passavam de 20 mil, e tenha sido por séculos um dos maiores centros urbanos no mundo. De acordo com os documentos e seus estudos, responda às questões a seguir. São 2 perguntinhas e 5 minutinhos também. Vamos lá. Então, vamos lá. Nós temos 1. Qual era a principal atividade econômica desenvolvida em Constantinopla? Comércio. Comércio. De construção de luxos. Isso, comércio. Que eles usavam para negociar, comércio, tá? Cite os fatores que contribuíram para o desenvolvimento dessa atividade. Eu coloquei a localização. Sim, as condições naturais, né? Ou seja, a localização. Eles estavam muito bem localizados. 2. De acordo com o mapa, que fatores podem ser apontados como favoráveis à defesa da cidade? A própria localização. Beautiful, beautiful, beautiful. Estado cercado pela água e além dos das muralhas. Beautiful, beautiful, beautiful. Alright, muito bem, very nice. Eba. Então, a localização e essa muralha construída aí pelo imperador Constantino. Então, tudo isso é extremamente importante destacar. Se fôssemos um pouco mais profundos, poderíamos destacar a questão da localização ali no Estreito de Bósforo e do Mar de Mármara, mas são detalhes. O que é importante é destacar a localização, beleza? Então... Qual é a 1 mesmo? Quê? Qual é a 1 mesmo? Uxi, tá de brincadeira, né? Onde você estava? Em outro... 1, comércio. E a localização. Bom, vamos continuar aqui. Página 19, política e economia. Vamos ver. Giovana, você pode ler para a gente? Não. Ótimo. Até interpretando documentos? Exato, por favor. No Império Bizantino estabeleceu-se uma monarquia teocrática, em que o imperador era considerado um representante de Deus. Imperador, ser divino comandante da justiça, da lei e do exército protetor da igreja. De forma semelhante, com consuelos próprios, para conter revoltas internas, impedir invasões e fortalecer fronteiras. O Império Bizantino foi dividido em províncias. Nelas havia um juiz, um governador e um general, que administravam a região. Legiões eram estabelecidas em serviço militar, o que contribuía para a defesa. Vinculava o exército à posse de terras,
de forma semelhante ao que ocorria em Roma. Trigo era distribuído. O Império Bizantino teve 107 imperadores. Por outro lado, precisavam defender suas terras e sua capital do ataque de povos que desejavam se apossar de poder da riqueza de Constantinopla. Muito bem, obrigado. Pessoas, é lógico, é extremamente importante destacarmos isso. Se você é muito rico, muito poderoso, está muito bem localizado e está ali de boa, é claro que as pessoas vão querer o que você tem, vão querer tomar à força o que você tem. Então, Constantinopla, o Império Bizantino, eles tinham sempre que ficar atentos, sempre ficar espertos, porque a qualquer momento eles poderiam sofrer um ataque, alguém poderia invadir, alguém poderia querer iniciar uma nova guerra para tomar tudo que eles tinham e assumir o poder e ficar com toda aquela riqueza. Beleza? Ótimo. Então, vamos lá. Interpretando documentos. Leia o texto a seguir sobre o imperador bizantino. Responda as questões no caderno. Se vocês conseguirem responder na apostila, não tem problema. Assim como Deus é o regulador da ordem social cósmica, o imperador, como seu prolongamento humano, deveria ser o regulador da ordem social. Logo, seus atos possuem um caráter essencialmente sagrado. A ideia era de que Deus está no céu e um pedacinho dele vem estar aqui na terra, na figura do imperador, certo? Então, o imperador era tipo um representante de Deus na terra. E aí nós temos essas perguntas. Vamos lá, respondam A e B. Como eu disse, se conseguirem responder na própria apostila, não tem problema. Vamos lá. A. De acordo com o texto, quem conferia poder ao imperador bizantino? Opa. Quem? Quem, Ricardo? Quistor. Questão A, da página 19. Quem é que dava o poder para o imperador? Então. Tá meio perdido agora. Foi no banheiro. Deus, professor. Deus, God. Deus dava poder para o imperador Ia falar um pedacinho. Ia falar um pedacinho. governar. B. Qual era a função do imperador? Imperar? Eu coloquei ser o regulador da ordem social. Is very nice, Giovana. Muito bem. Ele era um regulador da ordem social. Ele coordenava a sociedade, dizia como tinha que ser. Beleza? Eu vou dar uma esticada, eu vou ler aqui, porque eu quero explicar algo e finalizar aqui. Então, acompanhem comigo aí a leitura e comentários. Um dos imperadores mais conhecidos do Império Bizantino foi Justiniano, que governou do ano de 527 até 565. O governo deste imperador foi marcado pelo esforço de unir, sob mesma legislação, língua, o grego, e fé, o cristianismo, todos os povos que habitavam o Império Bizantino. Justiniano se destacou ainda pelo desejo de restaurar o território do Império Romano, conquistando a parte ocidental dominada pelos povos bárbaros. Em seu governo, em decorrência das campanhas militares, a Grécia, a Ásia Menor, parte da Península Itálica reconquistada dos ostrogodos, o sul da Península Ibérica, que estava nas mãos de visigodos,
visigodos e partes do norte da África, vândalos e dos Balcãs passaram a fazer parte do Império Bizantino. Os gastos do imperador nas guerras de conquista geraram descontentamento na população de Constantinopla, que foi obrigada a pagar impostos mais altos, mais elevados. A manifestação popular mais conhecida foi denominada Revolta ou Sedição de Nica e ocorreu em 532. Esse movimento iniciou-se no hipódromo durante corridas de cavalos, com as torcidas divididas entre azuis, que apoiavam o governo, e verdes, dos revoltosos, gritando vitória, Niké, em grego. Os verdes exigiam a renúncia do imperador. Após o fracasso da revolta de Nica, o imperador aumentou seus poderes políticos e passou a interferir cada vez mais nas questões religiosas. Segundo o historiador Charles, em sua obra Justiniano e a Civilização Bizantina durante o século VI, 3 fatores contribuíram para o rico comércio desenvolvido em Constantinopla: a localização geográfica entre o Oriente e o Ocidente, a existência de excelentes portos nas terras integrantes do Império e a poderosa marinha bizantina que controlava o Mediterrâneo. Além do comércio, merece destaque a produção agrícola realizada em grandes extensões de terra da aristocracia bizantina. Os principais produtos eram azeitona, vinho e cereais. Esses produtos eram comercializados com o Ocidente, onde períodos de fome eram frequentes. As minas de ouro garantiam condições de troca com a África e o Ocidente, do qual se originavam marfim, especiarias e pedras preciosas. Então, vamos ler a descrição ali da imagem da página 20. Teodora, mulher de origem humilde, tornou-se imperatriz ao se casar com Justiniano. Participou ativamente do governo do marido, chegando a integrar o conselho monárquico. Segundo seu biógrafo, o historiador Procópio, a imperatriz teve papel decisivo na vitória de Justiniano diante da revolta de Nica. Em sua obra, Procópio afirma que Justiniano se preparava para fugir quando sua esposa argumentou: se queres fugir, César, faça-o. Quanto a mim, ficarei e lutarei, pois a cor púrpura é a mais digna das mortalhas. Diante da reação da esposa, Justiniano teria ficado e vencido a revolta. E ao lado ali da imagem da página 21, nós temos, intitulada Os Trabalhadores da Vinha, essa ilustração consta em um evangelho bizantino datado do século XI, baseado em uma parábola bíblica. A ilustração mostra na parte inferior agricultores trabalhando e na parte superior recebendo pagamento. Na imagem, pode-se perceber que o trabalho agrícola por volta do ano 1000 era feito tendo a enxada como principal ferramenta. E aí o que eu quero dizer com vocês é o seguinte. Primeiro, uma curiosidade que é bem legal. Nós temos aqui essa revolta de Nica, ou Niké, em grego, de onde vem Nike. Ou seja, o Nike que vocês usam quer dizer vitória. Então, nós tínhamos lá, neste espaço, uma corrida de cavalos, tá? E aí, tinha uma galera apoiando o imperador e uma galera contra o imperador, tá?
A galera tava lá gritando, uhul, fora governador, fora imperador e tal, e tal, e tal. E aí, reza a lenda, isso não se sabe se é verdadeiro ou não, mas houve um empate entre os cavalos. E quem era que ia decidir? O imperador. E o imperador escolheu o cavalo que ele queria. E o povo, que já não gostava nem um pouco do imperador, ficou muito bravo. Eles começaram a se revoltar. Como assim? O imperador escolhe o cavalo dele, diz que o cavalo ganhou, o nosso cavalo que é melhor. O povo foi para cima. Fora imperador. Guerra, vamos brigar, vamos lutar. Vendo a revolta e a manifestação do povo, o que o imperador fez? Fuja! Aí Teodora, a mulher dele, imperatriz, falou: qual é que é, meu irmão? Tu é homem ou não é? Tu é imperador desse negócio ou não é? Vai fugir? Tá com medinho? Vai só, velho, porque eu vou enfrentar essa galera sozinho, então. Eu sou mulher de verdade. E aí o cara falou assim: ixi, velho, deu ruim pra mim. Então é melhor eu ficar, né? Porque senão, né? Vai ficar ruim na fita. Então, ele decidiu voltar, ficou. E aí, como eu disse, reza a lenda que o imperador falou: então, pessoal, nós vamos todo mundo lá de novo e eu vou dizer que cavalo que venceu. E aí todo mundo se reuniu, pronto já para, né, manifestar, brigar, para lutar e não sei o quê. E aí, quando eles se reuniram, em torno de 30 mil pessoas que ficavam nesse velódromo, nesse espaço aqui, nós tínhamos uma estratégia, na verdade, do imperador. Ele, com seu exército, eles trancaram as entradas ali desse espaço que comportava que tinha 30 mil pessoas. E ele, com seu exército, matou as 30 mil pessoas. Então, reza a lenda que isso aconteceu. E aí ele falou assim: se eu disse que é o meu cavalo que venceu, é o meu cavalo que venceu. Ponto final. Entendeu? Quero ver agora alguém falar que não é o meu cavalo que venceu. É isso. Certo? Então, doideira, 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 loucura. Então, muita gente diz que isso aconteceu. Por isso que ficou tão famoso na história. Então, nós temos aí, na sequência, o Interpretando Documentos, que diz assim, eu vou finalizar com isso, na página 21. O historiador bizantino Procópio de Cesareia, do século VI, descreveu por meio de um documento as pinturas que existiam no palácio onde viviam o imperador Justiniano e sua esposa, Teodora. Então vamos lá. Em ambos os lados há guerras, batalhas e muitas cidades a serem conquistadas. Algumas na Itália e outras na Líbia. O imperador Justiniano está alcançando vitórias através do seu general Belisário e o general regressando para junto do imperador com todo o exército intacto e entregando-lhe os despojos, tanto reis como reinos e todas as coisas que são mais prezadas entre os homens. No centro estão o imperador e a imperatriz, Teodora, ambos parecendo regozijar-se, alegrar-se e celebrar as vitórias sobre o rei dos vândalos e o rei dos godos, que dele se aproximavam como prisioneiros de guerra para serem conduzidos ao cativeiro. As imagens que ornavam as paredes do palácio demonstram que o imperador Justiniano valorizava determinada ação em sua política de governo. Que ação era essa? Deixa eu habilitar o microfone aqui para ouvir vocês. Degulhei. Oi? Militar, professor. Letal.
É hora do show. Teodora. Só que sabe. Eu sou Que delícia. Tinha Ó, um gato na casa do Ricardo passando cabo na cara dele. Entendi. Ó, então vamos lá. Ele valorizava as profissões. Então, note que tem destaque aí para o general, né? Para essa conquista toda, e as ocupações que eles faziam nos outros territórios. Então, Nossa, olha o Biribinha. tudo bem, Ricardo? Eu quero do Biribinha. Acompanhou? Claro. Respondeu? Não, Ô, professor, você acredita que eu errei o próprio número da minha casa? Claro. sim. Nossa. Ué. Em vez de colocar o número, eu errei o 6. Tem uma Biribinha ali embaixo, mano. Tem que estourar ela. Bom, pessoas, é isso. Nós ficamos aqui na página 21. Semana que vem, então, nós continuaremos. Tchau, Cultura professor. e Tchau. sociedade Professor, a partir Tchau, professor. Tchau. até 11 horas. Cuidem-se, 11 horas, aula de filosofia. Tchau, tchau.